Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos um estudo da mensagem 9, intitulada Dinheiro e Amor. A autoria é do Espírito Meimei. Vejamos então o que ela nos traz. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Certamente, sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície à derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem fiança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, nos revelando assim que a caridade tem o tamanho do coração. Meimei. Então vejamos qual é a essência dessa mensagem. Meimei vem nos trazer a questão da caridade associada ao dinheiro, à matéria. E ela inicia o texto com uma frase muito interessante, na qual diz: diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Não há nada que nos impeça de realizar o bem em qualquer circunstância, de qualquer forma. No Livro dos Espíritos, questão 643, Allan Kardec questiona: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, haverá alguma pessoa que, pela posição social em que se encontra, não tenha possibilidade de realizar qualquer prática da caridade? E eles respondem: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então vejamos a profundidade dessa resposta. A partir do momento que eu começo a me relacionar com alguém no início do meu dia, seja dentro de casa, seja na rua, um vizinho, dentro do trabalho, eu já estou encontrando uma oportunidade de praticar o bem. A qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer hora. Então, não existe desculpas para que nós não possamos ser não apenas caridosos conforme coloca o Espírito, mas também útil, ou seja, solidário na medida do possível. E é justamente sobre essa questão que Meimei vem nos fazer refletir. Muitas vezes nós achamos que, por não termos dinheiro ou condições financeiras adequadas,
não podemos então praticar a caridade, como se o ato de fazer o bem, de ser caridoso, estivesse totalmente atrelado à nossa situação financeira. Porém, ela diz: respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, porque, claro, se eu possuo recursos financeiros, eu também tenho condições de realizar grandes obras no bem. Mas ela conclui: mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Não devemos esperar pelos recursos financeiros com a desculpa de que necessitamos deles para realizar o bem. E aí ela pontua: dentro do nosso lar mesmo, existem pessoas necessitando de nosso entendimento e de nosso carinho. Ou seja, um pai que está necessitando de entendimento com suas questões, um filho que necessita do apoio, do carinho materno, paterno, um irmão, uma avó, um neto, quem quer que seja. Então, dentro de nosso lar, já existe a possibilidade de nós executarmos o bem, porque conforme coloca Meimei, há quem necessite de nosso entendimento e carinho debaixo de nosso teto. E também ela continua: na rua também há aquelas pessoas que estão aguardando os nossos gestos fraternos e de compreensão também. Novamente, um vizinho, alguém que se encontra na rua, algum morador, alguém que se encontra dentro do nosso ambiente de trabalho, que também necessita de nossos gestos fraternos de fraternidade, solidariedade e compreensão. E isso nos faz remeter ao item 56 da obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, onde lá o codificador Allan Kardec nos afirma que a caridade não consiste apenas na esmola, mas também existe caridade através de pensamentos, palavras e ações. Por isso mesmo, nós não podemos esperar pelo dinheiro para fazer algum tipo de bem. Conforme nos pontua Kardec, há caridade através de pensamentos, palavras e ações. E esses recursos, essas ferramentas, estão às nossas disposições, de forma ilimitada, bastando apenas a nossa vontade. Então, é um pensamento que eu posso direcionar para alguém, uma prece, uma palavra que estimule, que leve esperança, que leve conforto, um gesto, como uma mão que se estende, um abraço, um sorriso. Então vejamos quantas ações no bem nós podemos executar, as quais não necessitamos do dinheiro. Não precisamos esperar ter recursos financeiros para executar o bem. É só nós procurarmos as oportunidades e certamente iremos encontrar a partir do momento que abrimos os olhos a cada manhã. Então Meimei diz: a virtude não reside no cofre. E de fato, o bem não está dentro de nossos cofres, de nossas contas bancárias, de nossas posses. Já que ela diz que o bem, a virtude, não reside no cofre, podemos completar que ela reside no nosso coração. É por isso que ela finaliza a mensagem dizendo que a caridade tem o tamanho do coração. Então não importa a quantidade de recurso financeiro que eu tenha, se eu tenho o amor palpitando dentro de mim, a vontade de fazer o bem ao próximo, eu vou encontrar a oportunidade, independente do dinheiro que eu tenha. E aí até mesmo o Espírito Meimei faz uma relação, porque não é o fato de nós termos recursos financeiros que isso significa que eu vá realmente fazer o bem, porque há muitas pessoas que possuem muitas posses, muitos recursos e nem por isso executam a prática da caridade em favor do próximo. E aí é interessante que ela faz uma comparação, estabelece um paralelo. Nem sempre o fato de nós termos muito ouro no cofre significa que esse ouro se transformará em pão para aqueles que estão com fome. O fato de nós termos muitas apólices não significa que essas apólices servirão de cobertor àqueles que se encontram em frio. O fato de nós termos uma garganta enfeitada de pérolas não significa que aquela garganta irá pronunciar palavras que estimulem e auxiliem a alguém. O fato de haver um crânio, uma cabeça enfeitada de pedras, como as dos reis, das rainhas, enfeitadas com coroa,
não significa que sejam mentes brilhantes que irão pensar a favor do povo o qual conduzem. Então, sempre quando nós procuramos ocasião de realizar o bem, certamente iremos encontrar, independente do dinheiro, do recurso financeiro que eu possa ter à minha disposição. Mas isso significa então que o dinheiro não é capaz de realizar boas obras? Cuidemos para não pensar dessa forma. A questão não é o fato de ter dinheiro, não é o fato de ter posses, bens materiais, mas sim quem administra esses bens. Eu posso de fato ter muitos recursos, mas caberá a mim, que sou o administrador, dar um bom objetivo, conduzir de forma a beneficiar a todas as pessoas possíveis à minha volta com aquele recurso que eu disponho. E isso nos desperta a seguinte reflexão. Muitas vezes as pessoas alegam que gostariam de ter dinheiro para poder realizar boas obras. E isso é muito louvável. Quantos de nós já não ouvimos, ou até mesmo nós mesmos pronunciamos, aquelas falas do tipo: se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse muito dinheiro, então eu teria condições de ajudar muitas pessoas. A intenção é louvável, mas Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 6, nos desperta para a seguinte reflexão. Muita gente diz não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dir-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Então fica a reflexão. É muito louvável e sabemos que existem muitos de nós que gostaríamos de ter recursos para auxiliar. Mas será que seria dessa forma com todos? Não existem muitos que alegam gostariam de ter mais recursos, mais dinheiro, que era para primeiro beneficiar a si próprio e depois, com o resto, com a sobra, dar àqueles que necessitam? E assim Kardec conclui. O ponto sublimado da caridade nesse caso estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então isso é o sublime da caridade. É eu encontrar naquilo que eu tenho, naquilo que eu disponho, os meios, os recursos necessários para auxiliar alguém. Ainda que eu não possua recursos financeiros e materiais para auxiliar, eu tenho aqueles de ordem moral, muito mais meritório aos olhos de Deus, porque depende somente da minha vontade. Novamente, é a palavra, é o sorriso, é o ouvido para escutar alguém, é o ombro, o braço que se estende, o abraço, enfim. Muitos são os recursos. E Meimei finaliza o texto justamente colocando como o maior exemplo dessa prática de caridade sem recursos o Mestre Jesus, quando ela afirma que para nos transmitir semelhante verdade, ou seja, a do amor ao próximo, Jesus, a sós, sem ninguém, sem fiança terrestre, ou seja, sem dinheiro e posse alguma, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus, ou seja, falou de uma felicidade futura, de um local, de um estado de espírito nosso pleno de amor a todos, a alguns pescadores de vida singela, e transformou o mundo inteiro, nos revelando assim que a caridade tem o tamanho do coração. Ou seja, Jesus, sem ter nada, nas margens de um lago simples, sem possuir dinheiro e recursos, e sozinho, nos falou do reino de Deus e transformou todo o mundo, até hoje. E é interessante que,
Até a atualidade, ainda não conseguimos compreender todos os ensinamentos de Jesus de amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas na sua essência. Vejamos então a profundidade do ensinamento e da atitude de caridade de Jesus para conosco. Ele, sem dúvida, foi o maior exemplo. E por isso que Meimei finaliza dizendo que a caridade tem o tamanho do coração. Qual não é o tamanho do coração de Jesus para, sozinho e sem recursos, transformar toda a humanidade com sua vida dedicada à caridade ao próximo? Que possamos então refletir que o dinheiro, as posses, os recursos financeiros e materiais não têm relação com a minha atitude em fazer o bem. Se eu quero fazer, se eu tenho o amor ao próximo palpitando dentro de mim, com ou sem recursos, eu encontrarei oportunidades em todos os momentos, em todas as pessoas, para realizá-la. E esse foi o nosso estudo e reflexão da noite de hoje. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para a continuidade do estudo da obra O Espírito da Verdade. Muita paz a todos e até lá!